Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de o apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos vivendo a alegria do Natal para a sociedade, para o Estado civil, né? Natal é apenas um feriado, não? O comércio trabalha bastante isso, daqui a pouco já vai trabalhar outras dimensões, mas para nós que somos cristãos católicos, nós temos um tempo a ser celebrado, né? E esse tempo a ser celebrado é um tempo favorável. Para nós o Natal dura 8 dias, então nós vamos caminhando desde o Natal do Senhor até a Epifania, então são 8 dias de graça, de festa natalina, a ação de Deus na nossa existência. Então, por isso que estamos vivendo o Natal, ainda é Natal. A outra ação importante é o texto que nos ajuda a entender o valor desse Natal que nós estamos vivendo. Veja que interessante, aqui fala da luz. Cristo é luz que ilumina todos os povos. Se eu vivo em Cristo, sou iluminado. E tenho que também ser eu um candeeiro para que essa luz que é Cristo possa chegar a todos os irmãos e irmãs. Essa é uma expressão muito importante e muito forte que nós devemos de trazer na nossa existência, na nossa vida. Às vezes nós pensamos que ser luz é só simplesmente um gesto, um ato, um momento. Não, somos luz desde o dia que fomos batizados. Desde o dia que recebemos a graça do batismo, Deus nos deu a graça de sermos luz. Ser Cristo para o outro. E essa luz também é chamada de amor. Então, ser amor ao outro. Amar de verdade. E o amor aqui é o vínculo de todo o cumprimento de lei. Essa é a ação importante pela qual a gente está rezando no dia de hoje. A outra ação bonita é a expressão como ali é apresentada. Vocês viram que esse texto foi o texto que nós estávamos lendo, o texto do Evangelho é o texto que foi lido, foi proclamado na missa de domingo, na Sagrada Família. Aqui fala que José e Maria fez um gesto ritual, foi levar o menino ao templo. Jesus para apresentar e consagrá-lo ao Senhor e fazer o gesto ritual da purificação de Nossa Senhora.
E aqui se encontra essa primeira personagem, Simeão, ou Simeão. Ele mostra um sentido bonito dentro dessa história. O Espírito Santo estava com ele. Então quer dizer que Simeão era amigo do Espírito Santo. Pelo batismo nós também somos amigos do Espírito Santo. Embora muitas das vezes a gente parece que não tem tanto diálogo com ele, mas todos nós somos amigos do Espírito Santo. Temos que saber rezar ao Espírito Santo de Deus. Acreditar nesta ação. Mas o mais bonito está no exemplo que Simeão faz no templo. Ele, imbuído da realidade, ele chega e encontra uma criança. Ele não encontra um adulto. Quando a gente fala de um libertador e um salvador, você não imagina uma criança totalmente desprovida de tudo. Você encontra uma pessoa que é forte. Ele, olhando para aquela criança, eleva ela ao céu e bendiz a Deus. Então Simeão, ele é aquele que contempla a existência de Cristo, a salvação, mesmo naquela realidade de criança. Ele nos convida à confiança. Às vezes nós rezamos desconfiados ou desgostosos. Às vezes nós estamos olhando somente com o olhar da carne, o olho, mas não estamos deixando o Espírito olhar conosco. Esse acreditar, Simeão demonstra uma confiança na graça de Deus. Aquele menino é Deus. Ele já contempla o horizonte, lá o mistério do próprio Senhor. Por isso que a mãe e o pai de Jesus, então Maria e José, ficam espantados com aquela realidade. Porque Simeão confia. Então é a igreja que nos ensina a confiar, a acreditar, para celebrar bem. E a gente tem que acreditar que Deus, Ele salva sempre. Deus salva sempre. Embora ao nosso olhar parece que não haja salvação, Deus salva sempre. Deus sempre está conosco. Deus nunca nos abandona. Somos nós que muitas das vezes nos distanciamos desse amor misericordioso de Deus, porque acreditamos que as nossas realidades e forças são maiores. E acabamos vivendo um ser super-herói. Mas falhamos. Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com você. O sentido bonito dessa frase é esse acreditar, esse contemplar. Simeão olhou, e o seu olhar contemplou o eterno, contemplou a glória. Por isso que ele fala, agora eu não preciso mais viver. Eu não preciso mais dessa carne, desse tempo. Porque meus olhos viram a vossa salvação. Ele mesmo coloca essa... ele fala, salvação que foi preparada a um povo, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Olha que coisa impressionante. Ao ponto que Simeão chega, ele olha para a sua existência e diz que aquela existência que ele tem aqui naquele momento, para ele pouco importa, porque o que era necessário ele já contemplou. Então ele nos mostra essa certeza total ao mistério de Deus. Então Deus vai construindo a sua história no meio do seu povo. Essa é a ação importante. Mas também diz para Maria, esse menino vai ser causa de reencontro e desencontro em Israel, porque muitos pensamentos serão revelados. Olha que interessante. Ele fala que Simeão era piedoso. Piedoso não é sinônimo de ser tolo, ser bobinho. Não. Piedoso é saber rezar bem. É ter o dom da piedade. Dom da piedade é o dom de se colocar totalmente na confiança ao mistério de Deus. Às vezes nós rezamos na impiedade. Estamos de corpo presente, mas a alma está em outro canto. O pensamento vaga em outras dimensões, em outros lugares. Não rezamos, não nos colocamos totalmente dados a Deus. Simeão era aquele que rezava totalmente dado a Deus, confiando na ação de Deus. Então ele nos ensina toda essa realidade. Mas Simeão também vai falar uma coisa para Maria. Uma espada te traspassará a alma. É forte isso. Tenta imaginar a mulher que está com a criança, acaba de nascer, 8 dias depois de nascida, ela receber uma notícia que o filho dela vai trazer para ela esta realidade. Uma espada te traspassará a alma. Significa que Maria
vai participar das realidades difíceis que o próprio filho vai participar. Ele alcançou a cruz. Maria é aquela que participa do mistério da cruz. Então me deixa morrer contigo. A espada que traspassa a alma é a dor da humanidade. Não quer dizer que a gente não vá passar provações na vida. As provações são necessárias, mas não é o fim. E se formos fortes no Senhor, seremos vitoriosos. Por isso que hoje a gente tem que olhar bem para o mistério do presépio, mirando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que ação importante a rezar hoje. A confiança que em Deus seremos salvos, que em Deus alcançaremos a vitória. Porque senão ficaremos presos nos fracassos da nossa própria resistência, da nossa própria caminhada. Então Deus nos convida a esta ação. Hoje nós rezamos o dia de falecimento, o 7º dia, tem outros irmãos que também rezamos, né, dentro da igreja. Seria muito triste se acreditássemos que estamos rezando a morte. Nós não rezamos a morte porque a morte não tem mais lugar na nossa história. A morte foi vencida pelo mistério da cruz. Essa é a parte importante. Somos vitoriosos no Senhor. Recebemos a coroa imperecível da graça. Essa é a parte importante. A morte, essa morte física que temos, é apenas um estágio da nossa existência. Eu até chamo de maturidade. Nós não sabemos como vamos à casa, voltar para a casa do Pai, voltar para a eternidade. Não sabemos. Mas a certeza que temos é que Deus há de nos resgatar. Deus há de nos dar a alegria da vida. E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Né? Às vezes na vida a gente olha para a ação e fala: Senhor, por que tão cedo? Senhor, por que agora? O que é imaturo aos nossos olhos, o que é precoce aos nossos olhos, é maduro, justo aos olhos de Deus. Essa é a parte importante que a gente tem que rezar. E hoje não é um dia de tristeza pela tristeza, saudades, mas tristeza não. Hoje é um dia da gente dizer: Senhor, vou rezar a ação de graças, porque me destes um tesouro, e agora temos a dignidade de elevar o tesouro a Ti e estar contigo. A gente tem um canto na igreja muito antigo que diz: leva-me aos céus, leva-me aos céus. É cantado nos funerais. A gente diz: leva-me aos céus, leva-me aos céus. Ó Senhor, por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. É certamente o melhor estar contigo. Estar contigo. Ó que doce, ó que bom. Fizestes isto porque me amou primeiro. Deus não nos tira a vida para nos deixar em morte. Nós rezamos pela cura, mas temos que entender que as muitas curas não são para esse tempo. Se a nossa missão está cumprida, a nossa cura não é para esse tempo, é para a eternidade. E nós temos que louvar a Deus, porque rezamos para a cura, e Deus curou. Deus deu a vida muito mais do que essa vida. Deus deu a graça muito maior do que essa graça em que vivemos. Sofremos porque ficamos presos nesse tempo. Mas se soubermos rezar o eterno, podemos dizer: Senhor, os nossos irmãos venceram, são vitoriosos no Senhor. São pessoas grandiosas. Grande tanto é a sua existência que o Senhor o quis para si. Com certeza o Deus fala a eles: fostes bom e fiel, vem para a alegria do seu Senhor. E nós sempre iremos nos encontrar em Eucaristia. Essa é a parte importante. Não precisamos nos encontrar fisicamente, mas todas as vezes que celebrarmos a Eucaristia, estaremos unidos, porque os nossos irmãos agora compõem a glória da igreja triunfante. Nós somos a igreja militante, militamos nessa terra, peregrinamos nessa terra, sonhando o céu. Nossos irmãos alcançaram os céus. Um dia também seremos nós. E que Deus nos conceda, no seu tempo, a graça de entrarmos na eternidade. Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns anos,
temos que estar com as nossas lâmpadas acesas, sempre diante do Senhor, como Simeão, mantendo a oração, a amizade com o Espírito Santo, essa ação tão íntima com o Espírito de Deus, sempre naquela alegria de viver o eterno no tempo e no agora. Essa é a parte importante, né? Simeão, ele sonhou com esse tempo, porque Deus assim o revelou. Deus também conceda a gente sonhar com o tempo da eternidade e no tempo de Deus ir ao encontro do Pai das misericórdias. Que os nossos irmãos descansem em paz no paraíso. Eles merecem o paraíso, né? Nós merecemos continuar militando. Eles alcançaram a coroa da vitória. Eles descansam em paz. Hoje nós também rezamos os nossos irmãos que estão aniversariando 29 anos de vida matrimonial. Que maravilha, que alegria poder dizer ao Senhor, 29 anos de unidade. Com certeza tem um pouquinho mais, porque tem o tempo do noivado, do namoro, né, da amizade. Olha que beleza, mais que uma vida, né? Viver essa alegria em Deus, né? É poder dizer ao Senhor, vencemos contigo as nossas alegrias, os desafios e também as tristezas, e celebramos hoje a vitória, né? Renovamos contigo este compromisso de amor, esse pacto de amor. Não é só o matrimônio, o sacramento não é só o sim do homem para a mulher, da mulher ao homem, é o sim do casal a Deus. Essa alegria de poder dizer para o Senhor, continue contando conosco, né? Queremos continuar realizando o teu projeto de amor, a tua graça e a tua misericórdia. Então hoje é o dia da gente dizer, Senhor, nós te damos graças pela vida de nossos irmãos, que hoje rezam 29 anos de vida matrimonial. Te damos graças porque tu foste sempre presente em suas vidas, alicerçastes a dimensão da casa, destes a alegria dos filhos, né? A ação do amor de Deus em meio, isso é muito importante, né? Santificar no amor, né? Isso é matrimônio, é santificar no amor. O esposo se santifica pela esposa, a esposa se santifica pelo esposo e os dois pelos filhos. Que Deus os abençoe e vos guarde, e que toda a graça do alto, toda a graça do céu e todos os santos casados intercedam a Deus por vocês, né? Às vezes a gente pensa que santo é só os solteiros, tem muitos santos casados, né? Muitos santos que se consagraram seu matrimônio ao Senhor, e muitos deles mártires. Que todos eles no céu louvem a Deus a vossa vocação, e que o vosso exemplo, o vosso amor, a vossa unidade, possa fazer com que muitos casais renovem o compromisso do amor, e que muitos jovens sintam o valor e a riqueza do sacramento do matrimônio. Vocês são exemplo de vida matrimonial. Que Deus os abençoe e vos guarde. Amém.